Se você tivesse que indicar numa escala de 1 a 10 o seu grau de vergonha desse governo Bolsonaro, desse presidente eleito, qual seria o nível? Se não for 10, eu vou ajudar vocês um pouquinho agora. Algumas semanas atrás foi anunciado que o Bolsonaro receberia o prêmio de Pessoa do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Esse prêmio ocorreria em Nova York, mas um monte de coisa deu errada nesse meio do caminho, né? Primeiro porque o Museu de História Natural, que seria onde ocorreria o evento, se recusou a receber o Bolsonaro. Os funcionários e os nova-iorquinos se ergueram contra a presença desse governante brasileiro que tem uma péssima reputação no exterior, convenhamos, e no Brasil também, mas no exterior a imagem que se tem do Bolsonaro corretamente é de alguém racista, homofóbico, misógino, fascista em alguns casos. Então a população nova-iorquina se indignou e o museu foi obrigado a recuar. Então eles foram lá e tentaram transferir o evento para um restaurante luxuoso, o Cipriani Hall, que também se recusou a receber o Bolsonaro, até que por fim transferiram para uma rede do Hotel Marriott, que também teve repercussão negativa. Alguns patrocinadores deram para trás depois da repercussão negativa. O prefeito de Nova York foi muito vocal em relação a isso, contra o Bolsonaro, dizendo que ele não era bem-vindo em Nova York. O evento acabou ocorrendo sem a presença de ninguém importante. Não foi o Bolsonaro, não foi o Paulo Guedes, como era prometido, não foi o Mike Pompeo, que seria o norte-americano a ser premiado também, ou seja, foi um evento que foi um fiasco completo. O Bolsonaro, como alternativa, como uma rota de fuga, decidiu que receberia esse prêmio em Dallas, que ele iria para Dallas e lá ele seria premiado como Pessoa do Ano. O que acontece? E aqui começa a história patética desse presidente ridículo que o brasileiro elegeu. Nessa viagem para Dallas, primeiro ele foi visitar o George W. Bush, o ex-presidente norte-americano. Segundo o Itamaraty, seria uma visita oficial, só que o Bush não sabia disso. Todo mundo sabia, menos o Bush. E o ex-presidente acabou recebendo o Bolsonaro como forma de cortesia, para não ser mal educado, para não ser deselegante e receber o Bolsonaro lá. Ou seja, uma visita oficial que não era tão oficial assim. E depois, ainda envolvendo a premiação, né, do Bolsonaro de Pessoa do Ano, a organização do evento em Dallas negou que tinha convidado o Bolsonaro para ir para lá. Tem aqui a reportagem do Dallas Voice, que é um jornal local de Dallas, e diz o seguinte aqui, olha. George Baldor, presidente do World Affairs Council of Dallas and Fort Worth, contradisse, na quarta-feira, 15 de maio, relatos anteriores, dizendo que ele e sua organização não tinham nada a ver com um convite estendido ao homofóbico e misógino presidente brasileiro Jair Bolsonaro para que ele viesse a Dallas essa semana. E depois ele prossegue, ele não vai receber um prêmio. E mais adiante, o World Affairs Council não realizou um convite, disse Baldor. Eu, pessoalmente, não enviei um convite. Não quero ele aqui. Esse aqui é o relato do local que premiou o Bolsonaro, sabe? Então, assim, na verdade, essa premiação oficial também não ocorreu. Ele foi lá, fez um almoço com empresários, fez um discurso patético. Eu vou pôr para vocês o discurso do Bolsonaro, gente, porque foi realmente patético. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Sério, o Bolsonaro não se lembra nem do próprio slogan dele, de campanha. Ele vai lá e põe Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Se esquece de Deus no slogan dele, põe Brasil... Sabe, sério, esse cara é uma piada de péssimo gosto, porque essa piada é presidente do Brasil agora. Já chegou no nível 10 de vergonha? Vamos prosseguir ainda, porque tem mais coisas. Ele bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Que quando eu prestei agora há pouco a continência à bandeira americana aqui, foi com profundo respeito que eu tenho a esse povo e a essa nação. E não é a primeira vez que ele faz isso, não. Ele já tinha feito isso durante a campanha. Quando ele estava na Flórida, foi lá e bateu continência para a bandeira norte-americana. A minha continência à bandeira americana. E agora ele vai lá e faz de novo isso. Ele tem mais lealdade com os Estados Unidos do que ele tem com os brasileiros, gente, com o Brasil. Então, no fundo, essa viagem para o Texas, essa viagem para Dallas, foi um passeio, foi uma viagem de turismo com o dinheiro do brasileiro, com o dinheiro dos seus impostos aí no Brasil. No Twitter, ontem, o Zeca Dirceu, que é deputado federal pelo PT, disse o seguinte, olha, ao que tudo indica, Bolsonaro foi aos Estados Unidos sem razão institucional alguma, sem tema de interesse do Brasil, como diz no Texas, ele se convidou. Cabe ou não uma investigação?
pedido de explicação, está correto usar dinheiro público da educação para turismo? E o que é pior, se você for pensar nesses meses de mandato do Bolsonaro, ele foi 2 vezes para Israel, foi 2 vezes para os Estados Unidos, e ele não foi nenhuma vez para o Nordeste do Brasil. Ele está mais interessado em puxar saco dos americanos, puxar saco do Trump, do Netanyahu, do que ele tem interesse em falar com os brasileiros, em visitar estados brasileiros. Ele só fez 13 viagens oficiais pelo Brasil. Ele realmente não está interessado muito no Brasil, nem na soberania nacional, nem nos interesses do Brasil. Ele está mais interessado em ser um cãozinho adestrado, um serviçal dos Estados Unidos e de Israel. Em reação a isso, e não apenas em relação a essa vergonha que o Bolsonaro é, né? Uma vergonha enquanto estadista, uma vergonha enquanto representante do Brasil no exterior, você vê na reputação que ele tem lá no Dallas Voice de misógino e homofóbico. Então, assim, é a imagem que ele projeta para o mundo inteiro. Essa é a imagem que o Brasil projeta para o mundo inteiro. Que o povo brasileiro, que os brasileiros, que vocês aí, que talvez não tenham votado no Bolsonaro, elegeram um fascistão para o governo. Elegeram um homofóbico, um racista, um misógino. Essa é a imagem que o Brasil tem no mundo agora. Vocês entendem a gravidade disso? De um Brasil, de um país inteiro, mesmo quem não votou no Bolsonaro, tem fama agora de racista, de misógino, de intolerante, de homofóbico. E ao mesmo tempo, como disse, em reação a isso, saiu uma reportagem ontem na época, muito boa reportagem, por sinal, bastante completa, dizendo o seguinte, olha, a manchete: por que vozes conservadoras estão se voltando contra o Bolsonaro? E ali fala do MBL, fala do Reinaldo Azevedo, fala do Rodrigo Constantino, fala do Lobão, fala do Padilha também, e de várias pessoas que apoiaram o Bolsonaro por causa da onda antipetista, ou porque não queriam o PT novamente no governo, e que estão se dando conta do erro catastrófico que cometeram ao escolher esse incompetente, esse inepto, essa vergonha, esse sujeito patético para a presidência. Porque aqui você não tem apenas pessoas que votaram porque não tinha opção escolhendo o Bolsonaro, mas pessoas que realmente apoiaram o Bolsonaro ali por conveniência, provavelmente, que é o caso do MBL. Os rapazes do MBL, eles viram que eles poderiam colar no Bolsonaro, que isso projetaria a carreira deles na política, e agora viram que embarcaram num bonde aí pro destino errado. Então você tem visto uma debandada geral. E se você for eleitor do Bolsonaro, se você votou no Bolsonaro, foi enganado pelas promessas dele, ou não entendeu o que ele dizia, ou não ouviu o que ele dizia, ou não queria o PT de novo no governo, não é tarde para se arrepender não, gente. Não é tarde. Como essas pessoas aqui, várias delas que declararam apoio ao Bolsonaro durante a campanha, eles já estão arrependidos. Eles já estão voltando as costas para o Bolsonaro porque viram que esse cara não tem condições nenhuma de governar. Então não é tarde, ainda há tempo. Você pode aí também se arrepender, não tenha vergonha disso, não tenha vergonha de assumir que você votou porque você não entende de política, porque você não entende o contexto político brasileiro, porque você não tinha ideia de quem era o Bolsonaro, do que ele representava. Não tenha vergonha disso. Vai lá e assuma, olha, errei. Votei nesse cara aqui, errei. Muita gente tem feito isso. Muita gente que apoiou o Bolsonaro até dias atrás e que viu que esse cara é uma catástrofe. Esse sujeito aqui é perigoso, ele não vai conseguir fazer nada que ele pretende, os decretos dele são inconstitucionais. Ele fez um decreto sobre porte de arma, que provavelmente vai ser barrado no Supremo Tribunal. Ele fez esses cortes aí para educação, que também pode ser inconstitucional, talvez caia. Ou seja, ele tem feito uma série de decisões completamente errôneas, equivocadas, bizarras às vezes, está cercado de incompetentes, de pessoas que não têm o menor preparo, o menor traquejo político, como o ministro da Educação, por exemplo, que é um completo maluco também. Está cercado de olavistas, de discípulos do Olavo de Carvalho, que também não tem o menor contato com a realidade, com os fatos. Então não é tarde para se afastar disso. Não é tarde para voltar atrás e dizer que errou e que vai tentar não errar de novo no futuro. Qualquer um que tenha o mínimo de inteligência e o mínimo de conhecimento de política já percebeu o barco furado no qual eles se enfiaram. Por outro lado, tem alguns ali que não tem como se descolar do Bolsonaro. E essas pessoas sabem quem são. Nando Moura, Bernardo Kister, Terça Livre, Flávio Morgenstern, Diego Rox. Esses não tem como se descolar do Bolsonaro, porque eles foram porta-bandeira do Bolsonaro. Essas pessoas aí influenciaram milhões de eleitores a votarem nesse erro, sabendo que era um erro, sabendo que seria um governo patético. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de pessoas vindo aqui falando, gente, esse cara aqui é um incompetente. 20 e poucos anos no parlamento, sem nenhum tipo de representatividade lá dentro, sem nenhum tipo de influência lá dentro, um zero à esquerda. Não tem como dar certo isso. Eles sabiam disso e mesmo assim, sabendo disso, eles foram lá e enganaram milhões de pessoas que por causa deles foram lá e votaram no Bolsonaro. Então esses aí não tem como se descolar desse governo. A gente vai fazer questão de sempre retornar aqui e dizer, olha, essas pessoas aqui são responsáveis por essa catástrofe, são responsáveis por esse caos. Olavo de Carvalho, por exemplo.
Esse é outro que não tem como se descolar do governo. Quer fugir agora, eu vou ficar quietinho, não sei o quê. E não tem como fugir. Vocês aí são responsáveis por isso. Vocês enganaram os espectadores de vocês. Vocês sabiam do erro e persistiram nesse erro. Você aí, eleitor desavisado, tem todo o direito de se arrepender. Tem todo o direito de dizer, putz, eu errei. Não sabia. Não imaginava que seria assim. Mas quem estava atrás disso, mexendo os pauzinhos, puxando as cordinhas ali, esses influenciadores alinhados ao Bolsonaro, esses não tem como fugir. Esses vão pagar o preço de ter posto esse incompetente no governo e vão cair junto com o Bolsonaro. Vão cair junto com o Olavo de Carvalho. Vocês não vão fugir. Vocês podem mudar de assunto agora, podem tentar fingir que vocês não têm nada a ver com isso, mas vocês vão cair junto com o Bolsonaro. E nessa reportagem aqui da época, uma coisa que eles apontam, que eu já falei anteriormente sobre isso também, é que pôr esse incompetente no governo, esse inepto no governo, pode também representar o fim da direita no Brasil. Pode representar décadas da direita nas sombras de novo. Porque agora a imagem que as pessoas vão ter da direita é o Bolsonaro. E essa é a imagem que eles queriam ter dessa pessoa maluca, incompetente, despreparada, desqualificada. Essa é a imagem que a direita queria ter. Se era, parabéns, vocês conseguiram. Se não era, agora vocês estão lascados. Porque pode levar muito tempo para a direita recuperar a imagem dela. A direita no Brasil, durante 20 e poucos anos, ficou associada à ditadura. E agora, durante um bom tempo, será associada ao Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho. 2 erros históricos, 2 catástrofes históricas. 2 personalidades bizarras que surgiram nesse cenário aí caótico da política brasileira. Vocês erraram em apoiar o Bolsonaro. Vocês erraram em utilizar o Olavo de Carvalho como guru ideológico. Agora vocês estão lascados. Esse é o fato. E agora que depois desse vídeo, se você tiver que elencar aí de 0 a 10 o seu grau de vergonha do governo Bolsonaro, qual é o nível? Deixe no comentário aqui embaixo. E digam o que vocês pensam sobre essa viagem do Bolsonaro a Dallas, sem ser convidado, sem ser nada oficial, chegando, batendo na porta do Bush lá para falar com ele. Gente, que vergonha. Sério, que vergonha. Que patético. Deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.